Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal É Demais. Conforme prometido, conforme no vídeo anterior, eu falei que nós estaríamos fazendo um trabalho diferente, trazendo assuntos aleatórios, e é um sonho já, né, que nós já estávamos visando, né, realizar esse sonho de trazer entrevistas com outros assuntos que não fosse somente assuntos de passarinhos, muito embora o foco vai continuar em nosso canal, né? Que é o foco aí nos nossos coleiros, na criação, nos torneios, nos manejos, mas de vez em quando vocês vão ver aqui também esse tipo de trabalho e vão ver outros também, tá? A gente espera trazer aí o médico, quem sabe bater um papo com o médico, com um policial, conhecer outras rotinas e outros assuntos também bastante importantes. Bom, e para iniciar esse trabalho não poderia ser diferente, né? Nós estamos aqui hoje com o reverendo Charles, né? Que é pastor da Igreja Presbiteriana. E para mim é um orgulho, pastor, poder conversar contigo. Gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Para nós é um prazer, né, participar desse trabalho que está sendo realizado. E pelo que deu a entender, o primeiro, né, a ser realizado. Eu sou o pastor Charles, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Águas Lindas, baiano, de Vitória da Conquista. Estive pela Junta de Missões do Brasil, pelo Brasil, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no Pernambuco, Mato Grosso, Brasília e agora aqui no entorno de Brasília, em Águas Lindas, casado, 3 filhos, 2 homens, 1 mulher. Um dos filhos também é casado, tem 2 netos, a nora, e minha esposa Tereza. Os filhos, o nome é Lucas, Mateus e Tainá. E os netos, Azaf e Agnes. E a nora, Daniele. A família já está bastante grande, hein, pastor? Será que vai crescer mais, pastor? A vontade que cresça mesmo. Maravilha. Reverendo, assim, as perguntas, como eu já tinha dito antes, vão ser bastante aleatórias, assuntos diversos, né, envolvendo, claro, teologia, envolvendo o assunto bíblico. Em algum momento pode ser que a pergunta eu pareça que seja um ateu, mas não é. É apenas com a visão de que como um ateu estaria aqui te fazendo uma pergunta, às vezes uma pergunta com um olhar arminiano, né? Uma outra hora com um olhar calvinista e assim por diante. E, de repente, no nosso bate-papo vai surgir outros assuntos e que a gente pode, de repente, aproveitar uma deixa aqui que o senhor, ora, venha falar. E o senhor já falou sobre a questão do pastor, né, do pastorado, o seu chamado. Diz pra gente aí, o pastorado é uma vocação? Como que acontece esse chamado? Porque hoje, aí eu já vou entrar nesses assuntos assim, porque hoje você vê muita gente aí, simplesmente bota a mão nele mesmo e fala assim, a partir de hoje eu sou pastor e abre uma igreja. Como que você vê isso aí, do ponto de vista bíblico e às vezes da sua opinião também? Do ponto de vista bíblico, a tese que a gente defende se encontra em Efésios, né, capítulo 4, onde ele vai falar, Deus ele concedeu dons a alguns para exercer este ofício, e esse dom é visto como uma vocação. Então, em Efésios capítulo 4, especialmente o versículo 11, ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós entendemos teologicamente que ela é uma vocação, um chamado específico de Deus para esse ofício, que no passado tínhamos profetas, homens de Deus que trazia em determinado momento da história ao povo de Israel a mensagem da parte de Deus para que o povo, né, voltasse, né, exortando, repreendendo, que voltasse ao caminho do Senhor.
E depois a gente vê, como o próprio texto descreve, os apóstolos, aqueles aos quais foram testemunhas oculares, chamados diretamente por Cristo para aprenderem com ele inicialmente, no caso dos primeiros apóstolos, e posteriormente se tornarem mensageiros do Evangelho. Então estes são chamados de apóstolos. E mais na frente a gente vai ver os evangelistas, que são aqueles que o Senhor capacitou para poder pregar o Evangelho e juntar o povo, fazer o ajuntamento do povo. E o pastor, aí já o ofício em si, ele tem um papel de apacentar, de alimentar, de instruir, dirigir, guiar. Ele tem o papel de aconselhar. Então é um trabalho, um ministério amplo, onde requer uma dedicação, a princípio, a gente percebe exclusiva. É tanto que quando a gente chega em Atos capítulo 6, os próprios apóstolos, ali já está começando o início da igreja, e a gente percebe que eles viram que não haveria a possibilidade de cuidar das ovelhas, pastorear, levar a palavra, e também cuidar das outras questões, que seria assistir os órfãos, as viúvas, e por isso vai surgir o oficialato da diaconia. Então, para quê? Porque eles dedicassem especialmente à pregação, ao estudo, à oração, ao pastorado em si. Então, a gente vê como uma vocação, um dom específico para ele. Infelizmente, nós vemos que nos nossos dias não há esse, vamos dizer assim, um controle, para descrever quem de fato tem ou não, a gente poder entender isso. Até como você mesmo falou, muitas pessoas se autodenominam pastores porque elas estão frustradas com a igreja de origem dela, ela teve algumas indisposição, e por ela ter um espírito de liderança, ter um certo conhecimento, ela já acha que é suficiente para exercer o oficialato ou a vocação pastoral, quando na verdade ela é algo específico, até porque muitos se frustram justamente no ministério pastoral por não ter este chamado, porque ele é de fato, eu posso até afirmar, do ponto de vista do exercício, o mais complicado que tem. Envolve muita coisa, né? Muita coisa, muito. Maravilha. Bom, como eu falei, nós vamos ter assuntos aleatórios, então não se estranhe. Quem está falando de pastor, daqui a pouco nós vamos falar de um outro assunto. Vai ser assim, vai ser bem dinâmico mesmo, bem interessante. E é bom que a gente já começamos com um assunto bem doce, bem tranquilo, e daqui a pouco a gente começa a apertar um pouquinho mais o parafuso, que é essa próxima pergunta. Porque assim, envolve não somente o povo cristão, mas a humanidade no geral. A minha pergunta para o senhor é, o homem, ele é bom? A minha pergunta é no sentido de, ele por si só consegue agradar a Deus? Porque você vê hoje, as pessoas falarem o seguinte, olha, eu não roubo, eu não mato, eu cuido da minha família, eu não faço mal a ninguém. Então não tem por que Deus, por exemplo, não me levar para o céu. Eu sou uma pessoa boa. Eu queria que o senhor mostrasse do ponto de vista bíblico quem é o homem de verdade, na sua essência, e se de fato essa afirmação é verdadeira. O homem, ele consegue por si só agradar a Deus com as suas ações, com as suas boas obras, sim ou não, e por quê? Começando pelo final, o próprio Isaías, lá no seu capítulo 64, ele fala que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Por aí a gente já começa a perceber que o homem, no estado que ele se encontra, de queda, se a gente partir do princípio da criação, quando nós compreendemos que o homem foi criado por Deus, e quando ele foi criado, aí sim, ele foi criado bom, ele não havia imperfeição nele, no sentido moral, no sentido espiritual, ele totalmente estava em plena comunhão com Deus, não havia nada que desabonasse o caráter, as virtudes do homem.
A partir, né, da queda de Adão, e aí a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente vem lá persuade a mulher e o homem, e eles se deixam ser enganados pela cobiça, e ali eles quebram o pacto com Deus. Nós iremos perceber que a partir de então, o homem ele já começa a fugir da presença de Deus. Ele já começa a mostrar a essa face que revela que não foi nada bom para ele. De tal maneira que este homem agora ele começa a jogar a responsabilidade para o outro. Ele não tem mais agora aquele senso de bondade plena. Ele foi maculado pelo pecado. Ele foi manchado. O que antes era puro agora está completamente corrompido pelo pecado. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, especialmente a partir do versículo de número 10, ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O texto por si só mostra o estado que o homem se encontra, completamente deplorável. Aí a gente vai entender dentro do que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, né, que é o primeiro deles da depravação total. Ou seja, não há mais o homem, ele está escravizado pelo pecado. Mas mesmo nesse sentido, aquela pessoa que volta a dizer que é uma pessoa assim socialmente tranquila, que você não vê nenhuma conduta que o desabone, que ele realmente é uma pessoa que tem uma família, que tem um emprego, que segue aquele padrão moral na sociedade, e essa pessoa afirma, não, se Jesus voltar hoje eu vou para o céu porque eu não faço mal. É nesse sentido que eu quero que faça uma abordagem. Porque a grande maioria das pessoas se acham assim, não faço mal e então estou de bem com Deus. Isso é verdade? Não. Até porque o que a Bíblia vai nos mostrar é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir daí, nós só iremos entender que não há, pelo que o homem faz, que ele vá, de repente, justificar ou limpar o estado que ele se encontra, se tornar puro. Não é à toa que o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Havendo a impossibilidade do homem agradar a Deus na sua plenitude, Deus então enviou seu Filho Jesus Cristo. Então ele pode ser o melhor pai do mundo, o melhor funcionário do mundo, o cara que realiza as maiores doações do mundo para a instituição de caridade, etc., que ainda assim ele não consegue satisfazer a vontade de Deus. É isso então. A partir daí, você observa, aí a gente faz a pergunta, pode de um pé de jaca nascer melancia? Pode de um pé de manga nascer uma laranja? Aí você vai dizer não. Então, não vai poder nascer de um pecador impuro, porque ele está impuro. Ele, na sua concepção, ele está impuro. Davi, lá no Salmo 51, quando ele o escreve, ele diz, eu nasci em iniquidade minha mãe me concebeu. Nasci em pecado. Ele está descrevendo qual é o estado dele. Nós nascemos pecadores. Uma criança, quando nasce, ela nasce pecadora. Nós costumamos dizer, filho de peixe, peixinho é. Filho de pecador, pecadorzinho é. Ele não deixa de ser. Aí vem a entender o que é chamado o pecado original. O pecado original se origina pelos nossos primeiros pais. Não é pelo que o que nós pecamos seja igual ao de Adão, não. Mas o pecado de Adão, por ser os primeiros, então ele transferiu a todo o resto da humanidade. A partir de Adão e Eva, todos nascem corrompidos pelo pecado e não há nada que o homem possa fazer
que satisfaça a Deus. Porque se ele não bebe, não fuma, ele não rouba, por mais que ele trabalhe, as intenções dele já estão corrompidas. Romanos, capítulo 2, Paulo, ele diz, o versículo 14 e 15, o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o seu evangelho. E aqui o Senhor vai revelar o que está no coração de cada um. E aí nós iremos observar. Há muitas pessoas que elas têm fundações, mas aquelas fundações que eles criam, qual é o propósito dela? Para que o imposto de renda dela seja diminuído. Ela não tem que pagar tanto. E aí ela já há uma segunda intenção. Não é só porque ela é boa. Parece ser boa. E sem contar aqueles, né, pastor, que realizam obras e tiram uma foto e faz um vídeo com a intenção de se promover. E é o que mais acontece. Aí a gente vai observar que Jesus Cristo, citando, por exemplo, a imagem de duas pessoas, ele traz lá a figura de um fariseu e um publicano. O fariseu é um homem extremamente religioso, aquela pessoa que tem todo o conhecimento até da escritura do seu tempo. Ele foi lá, orou, dizendo todas as coisas que ele fazia, toda a sua religiosidade. E aí vem o publicano, ao ouvir tudo aquilo que aquele homem diz, ele falou: "Ser propício a mim, que sou pecador, tem misericórdia de mim." E Jesus lá diz: qual dos dois Deus ouviu a oração? E ele vai dizer: a este que queria se aparecer e mostrar as coisas, já recebeu a recompensa. Se ele queria que fosse notório as coisas que ele fazia, pronto. Agora, aquele outro que reconheceu que é pecador, que carecia da misericórdia, do perdão do Senhor, esse que se rende a ele, esse que se dobra a ele, aí próprio, novamente, volta lá o Salmo 51, 17. Coração quebrantado, compungido, esse o Senhor não desprezará. O próprio Cornélio, né? O próprio Cornélio era um homem caridoso, né? E isso. Procurou e entendeu que realmente precisava de algo a mais, que era Cristo, né? Cristo. Isso aqui é um assunto acho muito relevante, pastor, que é com relação a esse pecado original. Isso é muito importante. Acho que boa parte dos crentes não entendeu ainda o que foi aquele sacrifício de Cristo. Uhum. Né? Qual foi aquele pecado que Cristo foi lá e falou assim: esse aqui está pago. Né? Eu queria que o senhor explicasse sobre essa culpa original que o homem tem, conforme você falou, já nasce com esse pecado original, e que é justamente por essa culpa original que Cristo morreu na cruz. É mais ou menos isso aí? É interessante porque Paulo é o principal expoente dessa doutrina. Ele vai trazer para nós no capítulo 5, e ele vai mostrando para nós de uma forma extraordinária, especialmente a partir do versículo 12, quando ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí nós vemos lá no capítulo também 6, 23, ele dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente vai entender, a partir do momento que Adão comeu o fruto proibido, e aí voltando lá em Gênesis capítulo 2, quando ainda não havia o pecado, o Senhor, no pacto que ele faz ali, é pacto de obra, né, que é realizado, feito com Adão, esse pacto, o Senhor diz a ele: olha, de toda árvore que há no jardim, todo fruto você pode comer, mas deste fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a partir daí, quando nós entramos no capítulo 3, e que a gente vai olhar aquele episódio em que a serpente vai e engana Adão e Eva, e eles comem o fruto proibido, então a morte entra ali, porque houve um rompimento, né? O pacto foi quebrado.
A aliança que havia ali foi rompida. O homem quebrou a sua fidelidade para com Deus. Ele rompeu o laço do Senhor. Então agora a morte entra. Então, a partir de Adão, nós que fomos criados para a vida, por causa do pecado de Adão, agora a morte vai entrar, ainda que fosse desconhecido para os nossos pais, primeiros pais, porque eles não tinham conhecimento da morte, agora eles terão conhecimento da morte. E o primeiro que eles vão ver é do seu próprio filho, através de um homicídio. Um irmão matando outro irmão. A morte começa já a surgir a partir daí. Vem um combo completo. Vem um combo. E aí a gente vai entender o que é a poluição do pecado. Porque é como um caminhão, quando você solta lá ele cai, tomba num riacho, e aí a água desce, o petróleo desce, contaminando todo o rio. E aí começa a morrer. Os peixinhos começam a morrer. Assim é o pecado. E ele vai tornando para toda a humanidade. Então vem dos nossos primeiros pais, por isso que lá neles é chamado o pecado original. A partir daí vem os outros pecados, nossos pecados, os pecados pessoais, o que você comete. Mas o primeiro pecado que foi cometido, que passou para toda a humanidade e que aquela primeira contaminação lá que gerou sofre a consequência é a de Adão e Eva. Então o sacrifício de Cristo agora aí vem essa... é em cima daquela contaminação principal lá, não é isso? Justamente. O que foi rompido por Adão vem Jesus Cristo, que é chamado segundo Adão. E aí voltamos novamente ao texto, capítulo 5, agora a partir do versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, se por um ato de ofensa, todos agora se tornaram pecadores e veio a morte, agora por um ato de justiça, a este que satisfaz a vontade de Deus, Cristo. Ele morre, satisfaz a vontade do Pai. Lá em Filipenses capítulo 2, especialmente do versículo 5 em diante, ele chega a dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Tornou-se semelhante a homens, e é perceptível, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se tornou maldito em nosso lugar. A ira de Deus, que era para cair sobre nós, ele tomou sobre si. Em Hebreus capítulo 9, ele diz que esse ato de Jesus Cristo de morrer pelos nossos pecados acontece uma única e suficiente vez. De uma vez para sempre. E aqui a gente entra num assunto também muito relevante, que é uma coisa que perturba muito a mente, especialmente aí vamos falar mais do público crente, né? Uhum. O camarada entendeu tudo isso. Ele entendeu que ele não é bom. Ele entendeu que a maior obra que ele faça no mundo não vai satisfazer a justiça de Deus, não vai satisfazer a vontade de Deus. Então ele precisa crer em Cristo, conforme o senhor acaba de mencionar. Então ele entendeu, creu em Cristo, nessa necessidade para que ele seja justificado diante de Deus, não é isso? Isso. Em resumo é isso. Então vamos lá. Então ele diz assim, tá bom, a partir de agora eu creio em Cristo, sou crente em Cristo Jesus e estou justificado perante Deus. Isso. Há um carimbo de Deus ali naquele momento em que a pessoa se converte a Cristo, e esse carimbo ele pode ser retirado, ou seja,
ele ficou em frente ao tribunal de Deus, aceitou a Cristo, é justificado, é possível ele ser condenado novamente? Estamos falando da perda da salvação. Pois é. Aí nós voltamos a mais um dos pontos do calvinismo, né? Para a gente poder estudar os 5 pontos calvinistas, é ideal que a gente tenha todos eles em mente, porque eles são juntos, eles não... Segue um raciocínio. Ele segue uma linha, ele está preso, ele está alinhado, diferentemente, né, do pensamento arminiano, que ela pode desassociar, você tratar desse assunto de forma separada. No pensamento da soberania de Deus, na doutrina bíblica da soberania de Deus, essa doutrina reformada, nós vamos entender que ela está alinhada uma à outra. Uma vai apontar para a outra, porque elas caminham juntas. Então este que era depravado, o Senhor vai lá, Ele mesmo, Deus, é quem escolhe para salvá-lo. Não é uma ação do homem. O homem ele não vai nascer da sua própria vontade. João já vai descrevendo isso. Porque quando você abre lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, que o versículo 12 é a chave para muitas pessoas dizer, olha, então basta eu crer, é minha vontade. Mas quando nós esquecemos que a Bíblia ela é um todo, ela não é um versículo isolado. Porque na continuidade o texto vai descrever, e aí novamente eu quero lê-lo para os ouvintes, os internautas, porque ele diz assim, no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se encerrasse aqui o texto, está ótimo, mas ele não para aqui, ele continua. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, passa pela a soberana vontade do Senhor. A Bíblia vai descrever, Jesus diz isso no seu ministério terreno. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí nós vamos falar de mais um ponto, que é a eleição incondicional. Porque o Deus, ele escolhe incondicionalmente. Não é porque você é melhor, não é porque você é branco, se você é preto, não é porque você é mais bonito, ou é mais feio, não é porque você fez isso, não, ele escolhe, simplesmente ele escolheu. E não compete a nós questionarmos, porque próprio Isaías vai dizer, agindo eu, quem me impedirá? Ele tomando as decisões, quem é que vai impedir das decisões do Senhor? Ele é soberano. Se nós entendermos diferente, Deus deixa de ser soberano. Se estiver sobre a minha vontade, Deus é um Deus limitado. E eu não entendo Deus como sendo um Deus limitado. Porque aí se tornaria impossível ele salvar quem ele quer salvar. Porque depende do homem, não depende dele. Esse Deus, desta forma, ele é um pouco menor. O atributo da sua soberania diminui, e não é isso que a Bíblia descreve. E daí nós vamos ver que na sequência ele vai falar da expiação limitada. E essa expiação, por quê? Se ele escolheu incondicionalmente, então quando Cristo morre, ele morre justamente por aqueles que ele morreu. A fim de que ele salve aqueles aos quais o próprio Isaías, no capítulo 53, depois os ouvintes podem ler, que vai dizer lá que ele morreu em favor de muitos. Ele se entregou a favor de muitos, e não de todos. Ele veio fazer justiça para muitos, e não de todos. Esses muitos que se refere são estes aos quais Deus escolheu para ser os seus. Ele quem escolheu e elegeu. E aí nós iremos entender dentro dessa expiação, não é baseada agora na vontade do homem, mas uma graça que é manifestada do homem, de maneira que o amor do Senhor nos atrai a Ele. Aí nós estamos falando da graça irresistível. E aí quando a gente olha para Jeremias, capítulo 31, que ele diz que com amor eterno ele nos atraiu, o amor de Deus, quando nos é revelado pela pregação do Evangelho, nós sentimos atraído. Aos seus ele atrai. Ele não violenta, ele atrai. E é por isso que aí agora nós vamos entender que aquele que extrair volta à perseverança do santo. Quem está na minha mão, ninguém pode tirar, ninguém pode arrebatar. Jesus disse lá em João capítulo 10. Por que então que os crentes hoje têm tanto esse medo de perder a salvação? Seria a pregação errada, a forma com que estão expondo isso? É uma teologia
sei lá, limitada, né? Porque limita Deus, né? Nesse sentido. Não parece que Deus é um Deus que chama, mas ele não é um Deus tão grande assim a ponto de segurar aqueles que ele chama, né? É meio estranho essa visão, né, pastor? Na verdade, meu irmão, o que talvez tenha acontecido é que nós temos muitas pessoas aderindo à igreja do que tendo verdadeiras conversões. O evangelho tem sido pregado e a gente vê de todas as formas. Aí a gente vai entender porque Paulo disse, não importa se é por porfia, inveja, o importante é que o evangelho seja pregado. O problema é que muitas pessoas, elas acham que é suficiente estarem na igreja como um fariseu que eu citei agora há pouco, que era um homem extremamente religioso, que ele fazia suas ofertas, seus sacrifícios, entregava o dízimo, participava das reuniões e achar que isso é a garantia da salvação, quando na verdade a própria palavra nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos de Deus. Quando a gente abre a carta de Pedro e ele começa a descrever lá sobre sacerdócio real, nação santa, daqui a pouco ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que se converteu, ele se sente pertencente ao Senhor. Ele sabe que pertence ao Senhor. Esse sentimento de pertencimento a Cristo lhe dá uma convicção, uma certeza profunda de que nada, e aí faz como Paulo faz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tem convicção, pode tirar a minha vida, pode arrancar um braço, pode decapitá-lo, mas nada. Por quê? O problema não é matar o corpo, né? Mas aqueles que podem matar o espírito. Então, e matar o espírito ali é uma forma figurada de dizer, nunca tiveram Cristo. Então, em resumo, para responder a minha pergunta, o crente perde a salvação? Não. Não. O verdadeiro crente. O verdadeiro crente. Vamos falar sobre... Rapaz, está em quanto tempo aí? 32. Tem muito assunto aí. Dá para... Mas vamos lá. Vamos falar de um outro assunto também que é muito perigoso, muito comum nos dias de hoje, que é a depressão e que muitas vezes leva a um ato mais drástico, que é o suicídio. Dentro dessa... Aqui já é um assunto bem polêmico, tá? Se me permite, pastor. Uhum. Nós tínhamos, por exemplo, na história aí, nós tínhamos Charles Spurgeon, que diz que tinha momentos de depressão terrível, né? E era um homem de Deus, um dos maiores pregadores da história. Então, primeiro que é possível um homem de Deus ter um momento de depressão. E dentro disso aqui, aí muitas pessoas falam assim, não, mas uma pessoa que comete um suicídio, ele é crente, e ele chega a um ato desse, como ele não teve a oportunidade de pedir perdão, ele pode... como que funciona isso? Porque as pessoas dizem, não, então ele perde a salvação, que ele não perdeu, ele não deu tempo de pedir perdão. Eu falo assim, porque esse é um assunto muito comentado. E além do mais, a gente vai encontrar... É claro que nós não estamos encorajando jamais esse ato, esse longe da gente. É por isso que até a palavra a gente quase não tem utilizado, né? A gente tenta usar até outros termos para amenizar, né? A tentativa contra a própria vida, né? Muda um pouco o sentido, se torna um pouco mais leve, mas não o quão ele é trágico a isso. A gente vai entrar num campo que é um pouco complicado, até porque a gente, quando vai estudar tenta estudar um pouco na área da psiquiatria, né? Os psicólogos vão descrever, e a psiquiatria também vai descrever, que uma pessoa, quando ela se encontra num estado avançado de depressão, ela já não tem consciência do que ela está fazendo contra ela mesma. É por isso que há casos de pessoas que precisam ter um curador, aquela pessoa que vai responder por ela, alguém que assuma todos os cuidados dessa pessoa, porque ela não está em sua condição normal. Quando a gente entra para o campo da teologia, isso para a gente, ela se torna às vezes uma incógnita. Você vai encontrar dois grupos que você vai ter
dentro da teologia. Você vai ter uma linha mais radical que vai dizer, não, essa pessoa vai para o inferno, né? Não tem jeito, porque ela cometeu contra a vida. E aí, nos mandamentos, diz, não matarás. Então, essa linha, ela vai descrever que ele vai para o inferno. Ainda que ela tenha o evangelho, mas ela cometeu, de qualquer forma, eles entendem assim. Você vai entrar em outro grupo que já vai pensar de uma forma mais moderada. Ele pensa um pouco a respeito desse ponto em que ela pode não estar na sua consciência e dar cabo da vida. Ele vai entender que Deus, em sua graça, pode salvar ela. É bem complexo mesmo esse assunto. É muito complexo, até porque é algo que nós não temos como responder de fato. É algo que só podemos ter uma resposta posterior. Quando Cristo voltar, nós entendemos, e aí nós iremos ver essas pessoas, se elas estarão ou não estarão. Então é algo que é complexo para você ter uma resposta com exatidão. A resposta que a gente poderia dar para esse assunto é que a pessoa precisa aceitar que ela é depressiva, que ela está caminhando para uma depressão. Há sinais que apontam para isso. Uma questão da ansiedade. Agora, na pandemia, desenvolveu demais. Esses sinais, sonolência, ou perda de sono, apetite de mais ou menos apetite, cansaço exaustivo, isolamento, são sinais... Isolamento é um dos mais clássicos. Dos mais clássicos. São sinais, né, de alguém que está com algum problema. Então procure ajuda. Procure o imediato. Procure fazer aconselhamento. Se você faz parte de uma igreja onde há aconselhamento bíblico, procure aconselhamento bíblico. Ou procure um psiquiatra. Pessoas pensam que psiquiatra só trata pessoas que têm problema mental, que estão com distúrbios mentais, quando na verdade na psiquiatria você vai ter ajuda, um auxílio, né, do psiquiatra, e ele vai dizer, olha, é necessário você fazer alguns tipos de terapias, nem necessariamente precisa ser um psicólogo. Em alguns casos eles vão citar, mas ele vai dizer, olha, seria bom você fazer uma academia, fazer exercício, trabalhar, atividades que você tenha contato com pessoas, converse com outras pessoas. Então isso vai ajudar bastante. Apesar de sabermos que quem está passando por isso, ela vai ter que lutar, ela vai ter que avançar essa barreira, né, para que ela possa vencê-la. E é possível. A gente tem, né, a gente conhece pessoas que venceu essa barreira. Eu tenho na família uma irmã que ela passa pela depressão, e quando ela sente esses momentos, porque é algo, né, que ela tem momentos que está bem, mas de repente, igual um dia nublado, né? Um dia nublado, para quem tem um pouco de depressão, não é um dia tão bom, acinzentado, a pessoa fica meio deprimida e ela já vai tentar se isolar, ela tenta, né, ela fica mais fechada. Então há, vamos dizer assim, formas de você lidar com isso. Daí a importância de buscar a ajuda de especialistas ou de aconselhamento bíblico para que possa detectar, e o que é primordial, que a pessoa aceite que ela esteja passando, que está passando problema. Não há como ela tratar se ela, primeiro, ela não aceitar que está com problema. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um assunto também clássico aqui que gera discussões aí, que eu acho que é um dos assuntos preferidos, que é o livre-arbítrio. E aí, o homem tem ou não tem o livre-arbítrio? E quando a gente fala de livre-arbítrio, a pessoa já pensa, eu não sou um bonequinho, eu não sou um fantoche. Será que essa palavra livre-arbítrio tem esse sentido? Daqui a pouco o reverendo Charles vai estar comentando a respeito desse assunto. Mas antes disso, hoje é dia 19, né? Dia 19, não é isso? Isso. Ontem tivemos o falecimento de um grande nome, né? É Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. E eu já tinha em mente trazer esse assunto aqui, que é a respeito da complexidade do universo, e ele era um dos defensores aí do design inteligente, junto com o Marco Erbili, né? E diante de... Aí eu lembro que eu falei, tem hora que eu vou fazer uma pergunta que eu vou parecer ateu, mas não sou, tá, pessoal? Calma. Reverendo, esses dias eu fiz essa pergunta para minha esposa. Eu pensei o seguinte, falei, olha,
eu passei a ver muitos vídeos, a olhar muita coisa a respeito do universo, a sua complexidade. Não só o universo, mas o universo envolve também o ser humano, a natureza, os planetas. Cara, é muita coisa que você vê que não tem como, pelo menos na minha opinião, dizer que não existe um ser muito grande por trás disso, inteligente, né? Soberano e com muito poder para criar tudo isso, porque é tudo muito complexo, tudo não se encaixa uma coisa na outra. Mas aí o que eu pensei? Mas ao mesmo tempo você vê que ele criou tudo perfeito, nos mínimos detalhes, mas ele também resolveu criar um homem, que também é muito complexo, e também resolveu criar o céu e o inferno. E resolveu levar uns com ele, conforme você falou várias vezes aqui a respeito da eleição, chamado de Deus, etc. E outros, né, se eu vou abordar agorinha aí, biblicamente, ele realmente os pôs para, né, a perdição, que são os ímpios. Né? Como entender isso? Né, de um ser que faz tudo isso muito perfeito, muito belo, com tanta grandiosidade, cria um ser tão complexo e tão importante que é o ser humano, nesse ponto de vista, e ao mesmo tempo ele resolve dizer, não, desses seres humanos eu vou levar uns para o céu, para o gozo eterno, e outros vão para o inferno e vão sofrer eternamente. Como que a gente consegue entender isso? Não vamos entender nunca, né? Mas a resposta é por aí, né, pastor? Parece um ateu te perguntando, né, pastor? Paulo, em Romanos, ele traz uma palavra que eu acho extraordinária. Romanos 9, quer dizer, você sabia que Não, mas não vou no Romanos 9, não. Eu vou no Romanos 11, a partir do versículo 33, porque é onde a gente vai começar, a partir desse princípio que ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O próprio texto vai descrevendo a complexidade do que é o que você acabou de trazer aqui para nós. Nós não temos como compreender. O pecado já tirou de nós uma capacidade, né, do entendimento das coisas. Foi corrompido. O homem se tornou mais limitado ainda do que ele era antes. Se ele era limitado com toda a perfeição, agora com a queda, o pecado, ele se torna mais limitado ainda. O entendimento do homem agora ela é corrompida pelo pecado. Ele não vai conseguir e ele vai ver tudo como sendo inescrutável mesmo. Até porque Deus não há quem possa entendê-lo na sua plenitude. Então daí compreender essa complexidade que é Deus criar o homem e ao mesmo tempo ele trazer o céu e o inferno, nós vamos entender dentro da sua santidade. Aí você vai falar assim, como assim? Porque Deus sendo santo, ele é um Deus justo. Então ele tem que fazer justiça. Então quando ele cria o homem, ele estabelece também que o homem deveria viver de forma santa, perfeita, justa. Mas a partir do momento em que o homem, e aí o nosso Deus não é apanhado de surpresa, por isso que já está estabelecido o destino de um e do outro posteriormente, porque Deus não foi apanhado de surpresa. E aí quando ele faz já estabelecendo quem ele é. Deus é justo. Então nada ficará impune. Todos os nossos pecados serão e são revelados diante dele. Agora, a alguns ele resolveu, pela sua graça, misericórdia, bondade e amor, alcançá-los. E aí, de repente, poderíamos voltar ao texto lá de Romanos 9. Mas eu quero ir para Efésios capítulo 1, porque lá ele é mais claro ainda, porque quando ele descreve qual deve ser a conduta desses aos quais ele alcança com sua graça. Então, aí Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vou ler só até aqui. Então, o irmão, perceba que Deus, ele mesmo, ele provê os mecanismos para alcançar-nos com sua graça. Ele mesmo proveu o meio para resgatar a redenção. Ele poderia, na sua santidade e justiça, exterminar toda a humanidade, mas aprove a ele não conceder a Satanás a vitória. Satanás é derrotado. Ele é derrotado porque o poder de Satanás se revela na morte. Cristo venceu a morte. E ele ressuscitou, ele vive. E ele a nós concede também essa nova vida, agora da eternidade. A todos aqueles aos quais recebe Cristo, agora vive uma nova vida. Ele é ressurreto em Cristo Jesus. E a partir de Efésios também, no capítulo 2, ele vai dizer, e ele vos deu vida. Mas qual era o estado do homem? Mortos em seus delitos e pecados. Então aí nós vemos a graça sendo manifestada. Quando olhamos, mesmo dentro dessa complexidade, nós contemplamos a soberania de um Deus que não é apanhado de surpresa, mas que ele estabelece que ele é santo, justo, e ele vai cumprir na sua santidade, a sua justiça, de maneira que ele não vai permitir que seja impune o pecado de ninguém. Por isso Cristo morreu e se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, ele é o nosso substituto. Ele morreu e a ira de Deus que cairia sobre nós, Cristo tomou. Por isso que ele diz, a dívida está paga. Perfeito. Olha, eu estou muito preocupado porque eu preciso fazer algumas perguntas, volto a dizer mais uma vez, que parece que a pergunta é minha, mas não é, pessoal. É porque eu estou tentando trazer perguntas como se fosse de outra pessoa que tem um pensamento diferente, tá? Eu estou totalmente resolvido, principalmente sobre isso aqui, sobre essa complexidade. Eu não tenho problema, Deus é soberano, ele faz o que quer, da maneira que ele quer. Né? Ele falou isso para Jó, né? Onde é que você estava, Jó? Né? Quando enfim. Então eu não tenho problema com isso. Mas eu vou voltar a fazer uma pergunta aqui, né, bem complexa, que é sobre um ponto aí que o senhor falou aí 5 vezes dentro desse seu argumento, que é a justiça, vamos dizer assim, a justiça de Deus ou injustiça de Deus. Existe uma injustiça da parte de Deus? Aí eu vou abordar o ponto seguinte. Por exemplo, lá no pecado de Acã, foi um homem que cometeu um pecado, ele roubou, né, pegou umas pratas, uns ouro lá, não era para ele ter pego, Deus falou não era para pegar nada, ele escondeu na tenda dele, e por causa dele, todo mundo que estava na tenda ali, na tribo dele, família, nos seus cuidados, foram exterminados por Deus. Inclusive, aí eu vou dizer, crianças, mulheres, inocentes. Não. Não? Não. Todos pecaram. E aí? Todos pecaram. Voltamos à concepção de quem nasce. Não nasce sem pecado. De pecador, nasce pecadorzinho. Então já não está inocentado do ponto Eles de vista... mereceram aquele... não estão inocentados baseados no que concerne ao pecado original. Então, todos pecaram. Daí vamos olhar para a questão do olhar da justiça humana e a justiça de Deus. Aí é distinta. A justiça humana, ela é corrompida pelo pecado. O que para nós muitas vezes por exemplo, vai dizer a inocência, mas diante dos olhos de Deus não é inocente. Então quando a gente olha, por exemplo, o que você disse do pecado de Acã, a família ela foi conivente, ela foi omissa, ela foi cúmplice dele. E Deus já havia advertido a respeito que ninguém pegasse nenhum dos despojos que seriam
né, gravemente penalizados. E Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fala. Então aí a gente vai entender que a família toda estava penalizada, e aí vem a questão da representatividade. Pelo pecado de um só, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quem é o cabeça daquela família? Acã. Então, como cabeça representativa, ele sabia que o pecado dele estaria alcançando toda a família dele, todos que estavam debaixo dos seus cuidados. Ele sabia disso. Por que ele ficou calado quando foi dito, naquele instante, que Israel perdeu a batalha na cidade de Ai, e ele permaneceu calado? Por que ele não se apresentou de imediato? Foi necessário fazer uma diligência para procurar, e Deus foi apontando o caminho. Deus apontou o caminho. Ele teve que confessar. Ele foi chegando, e ele poderia ter demonstrado, no mínimo, arrependimento. Não foi o que ele fez. Ele se escondeu, se esquivou, e foi revelado. E então agora, então não houve injustiça da parte de Deus. Pelo contrário, revela-se a justiça. Está aí quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 10, e ele diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E ele está falando de pecados. Tem um outro exemplo lá de Davi também, né? Do filho dele, né? A criança. Davi é o clássico. E quando a gente estava falando até a respeito do pecado e falando da morte, Davi, ele matou, agora podemos dizer assim, alguém que era fiel a ele mandou à morte, né? Aquele homem que estava à frente da batalha, não quis descansar, não quis deitar com a esposa, porque ele queria ser exemplo. E ele tramou, ele premeditou a morte, né, do marido de Betseba. E aí a gente vai vendo, né, naquele instante, que ele maquinou tudo, e depois ele é revelado, derramou sangue, aí até o texto fala de inocente, porque aquele homem estava se entregando pelo seu rei. Ele era um homem extremamente fiel à causa do seu rei. E ele entregou a morte. Quando estiver na frente da batalha, manda recuar e deixa ele sozinho. Então, só que a gente vai perceber, né, que Deus, ele não teve Davi como inocente. Ele pagou, ele sofreu as consequências do seu pecado. Não ficou impune o pecado dele. Deus perdoou, mas veio as consequências também do pecado dele. Então a gente precisa compreender. Então não há injustiça da parte de Deus. Há justiça. Você vai encontrar... Para a mente humana é bem como se limitado, né? Aí é difícil até entender, né, pastor? Aí nós voltamos ao texto que nós acabamos de ler, né, de Romanos. É inescrutável. A nossa mente é limitada quanto à justiça. Nós entendemos justiça do ponto de vista humano, ela já está corrompida. A justiça humana, né, ao olhar de Deus, não passa de um trapo de imundícia. E a palavra trapo era um pano utilizado quando a mulher estava naquele período em que vertia sangue, e ali sabe-se que quando a mulher verte sangue no seu período, né, mensal, o sangue que é colocado para fora é um sangue impuro. Ela está lançando um sangue que está contaminado. E ele está dizendo que a justiça do homem, ou seja, as melhores intenções, aquilo que o homem tenta fazer de melhor na vida dele, não passa de um trapo de imundícia. Ou seja, é impura. Então Então por isso que nós não podemos tentar comparar o senso de justiça humano com o senso de justiça de Deus. Ela está além, é um padrão acima da nossa compreensão. Perfeito. Tem mais um tempinho aí? Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Livre-arbítrio. Eita, assunto que dá problema, né, pastor? Livre-arbítrio. E aí? O homem, ele é livre para fazer as suas escolhas conforme a sua vontade? Explica. Eu sei que tem a livre agência, né? Explica o que é a diferença de cada um. Faz uma abordagem geral sobre esse assunto tão delicado que é o livre-arbítrio. Muito difícil também de entender na nossa limitação humana, né, pastor? Quando nós vamos entender da compreensão da criação, a gente vai entender o homem foi criado, e aí nós vamos utilizar... Tudo tem que voltar lá atrás, né? Tem que voltar. Quando a gente vai... O pensamento reformado, que entende a Bíblia como um todo, você não pode pegar uma ponta solta e tentar explicar com a ponta solta.
Você tem que partir do princípio e chegar aonde Deus quer. É igual quando a gente olha para as Escrituras. De onde nós partimos e para onde nós estamos indo. Nós partimos do Éden, do paraíso, e estamos retornando para o paraíso. Está fechado. Nós estamos voltando para lá. Nós estamos para onde está lá a árvore no meio, a árvore da vida. Estamos voltando para lá. Estamos marchando. Esse é o nosso curso. Só que nesse tempo, nesse interim, que o tempo que nós nos encontramos, a história da humanidade, desde a sua criação, aí partimos novamente, voltando lá. Então Deus, quando criou o homem, criou ele com essa liberdade a qual ele tinha de poder escolher todas as coisas. E aí a gente vai entender que nesse período o homem poderia dizer não ao pecado. Então, quando a gente entende que o homem pode dizer não ao pecado, ele está livre, de fato, da escravidão do pecado, ele está livre da contaminação, ele está livre para não pecar. Mais uma vez o homem caiu em pecado, ele está agora na condição de escravo. O escravo é livre? Não, ele é escravo. Ele está dominado, ele está completamente limitado, ele sofre a opressão do pecado. A tendência do homem é só pecar. Então essa vontade dele não é mais livre, ele está condenado a essa liberdade e não existe mais. Então ele tem, do ponto de vista das escolhas aqui, desse tempo você tem, mas não quanto à eternidade, por exemplo. Ele não tem como escolher, se eu quiser, eu escolho, eu serei salvo. Deus dizer para ele, assim, olha, e aí eu gosto de usar dessa figura de linguagem que facilita a compreensão. Vamos lá, se você tem um livre-arbítrio e você pode todas as coisas, então você pode dizer, eu quero ser salvo. E Deus diz não. Como é que fica? Pode o homem é mais do que Deus? Não. Então ele está agora completamente escravizado pelo pecado e ele dependente completamente da vontade de Deus para que de fato ele seja salvo, resgatado. Acho que uma das melhores respostas é a pessoa examinar a própria mente, né? Ver se ela consegue pensar o bem o tempo todo. Não. Vira e mexe, ela vai, né? E é justamente, então daí quando a gente fala sobre a livre agência, e aí vai entender. A livre agência ela vai falar, você tem a liberdade de escolha nesse tempo. E não quanto à salvação. Porque quando fala de livre-arbítrio, ele está abrindo para todas as coisas. E aí quem tinha, e aí a gente vai compreender, só Adão e Eva, antes da queda. Depois da queda, acabou. E eu ainda falo o seguinte, ainda que ele tivesse a liberdade dele para escolher todas as coisas, a liberdade dele estava limitada ao fruto que Deus estabeleceu como pacto. Não poderia ter comido, né, o fruto proibido, como é dito, né, do conhecimento do bem e do mal. Ali estava limitado. Então a limitação dele está aí. Mas ele tinha liberdade. É tanto que na liberdade ele acabou comendo e trazendo todo o mal. Então o livre-arbítrio não existe mais. Essa perspectiva do que os nossos pais tinham de liberdade para não pecar, né, no sentido de que eles não pecariam se não quisessem pecar, foi corrompido, porque a partir da queda, ele agora passa só a pecar. Ele não consegue se livrar do pecado. Paulo ele vai até dizer, agora vocês estavam escravizados pelo pecado. Vocês estavam tomados pelo pecado, vocês são escravos do pecado. Jesus, em João capítulo 8, a partir ali do versículo 30 aproximadamente, quando ele vai e ainda traz aquele texto áureo que ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus que ali estão, não, mas nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Jesus estava falando da escravidão do pecado, e ele vai descrever isso para eles, e aponta para eles a quem eles de fato estão escravizados e quem eles de fato são filhos. E Paulo vai trazer também em Efésios capítulo 2, ele diz, aquele que está morto em seus delitos e pecados é como filhos da desobediência, filhos da ira. E Jesus lá usa a expressão filhos do diabo porque é homicida. A tendência do homem é fazer o mal, praticar o mal. O que está no coração do homem? Em Mateus 15 ele vai dizer o que está no coração do homem é prostituição,
homicídio, lascívia, maledicência, e ele vai ali elencando tudo aquilo que é ruim, da natureza pecaminosa. Ele fala, é isso que mata o homem, e não o comer sem lavar as mãos, porque é o pecado. Então, o homem está escravizado pelo pecado. Uma vez ele agora... Por isso, ele está escravo, ele não é livre. Em resumo... Ele está escravizado. É simples assim, né? É simples. O problema é que em uma sociedade libertária, né, libertina, então as pessoas acham que ter liberdade, e elas só têm liberdade para quê? Aí elas é liberdade para tentar usar drogas, é liberdade para se prostituir, é liberdade para fazer sempre aquilo que é contrário, que é abominável a Deus, contrário à própria santidade de Deus. Eu vi alguém falar que se você botar um prato de alface e um prato de carne em frente a um leão, o que por natureza ele vai escolher? Pronto. A carne, né? E exatamente é o homem, né? Ele, por natureza, ele não consegue ser livre, ele vai estar sempre preso àquilo que é a natureza dele, que é a inclinação para o mal. É isso aí, pastor? O Romanos, no capítulo 1, ele vai falar, especialmente a partir do versículo 18, e ele vai dizer assim, ó: a ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles inverteram, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aqui ele vai falando da criação, e ele vai continuando, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E culcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Essa é a natureza humana. É assim, escravizada pelo pecado e vendo outros que praticam as mesmas coisas que ele, né? Acabam aprovando. É verdade, é verdade. Bom, vamos caminhar para o final aqui, mas tem mais 2, 3 assuntos aqui, pastor. Estamos acabando. Vamos lá. Teologia da prosperidade. E aqui eu quero emendar com uma coisa que está praticamente ligada à outra, né? Que é as pregações motivacionais, né? Porque você não vai falar de prosperidade se você não tiver uma coisa motivacional, né, por trás disso aí. Queria que você falasse sobre essas duas coisas, como que tá essa onda, isso de alguma forma tem enganado o povo, tem levado o povo para uma teologia que não é uma teologia bíblica. Qual é a visão do pastor com relação a esses dois assuntos, teologia da prosperidade e a teologia coach, né, ou pregação motivacional? Dentro do que nós entendemos na teologia reformada, aí há suas perversões, né?
porque dentro de uma teologia, por exemplo, da prosperidade, as pessoas elas precisam participar de um ciclo vicioso, né, contínuo, aonde elas... Tal barganha também, né? Justamente, porque quanto mais elas participam de algumas práticas nas suas igrejas, elas começam vamos dizer assim, eu participo, eu dou mais para receber mais de Deus. Né? Então elas, e quando não recebem? Vai me frustrando, aí você vai encontrar muitas pessoas frustradas, porque o evangelho não é isso. Adoece, né? Eu conheço gente não, até porque dentro dessa mesma teologia ela vai dizer que a pessoa não pode adoecer, por exemplo, e não pode passar por problemas. Quando o próprio Jesus, lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você olhar para uma teologia como essa e você pensa que o Senhor Jesus desceu do seu alto da glória, veio para o mundo, não tinha onde reclinar a cabeça. E aí o texto fala, né? Os passarinhos têm ninho, as raposas têm covil, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, porque a teologia da prosperidade ela é enganadora. Porque a partir dessa teologia, as pessoas não desejam mais o céu. Jesus Cristo... Nem se fala no céu, né? Não vai falar, porque para ele o céu vai ser aqui. Sendo que isso é uma enganação. Esse mundo jaz do maligno. Então esse mundo ele vai ser completamente destruído. E aí a Bíblia nos mostra isso. E é o mesmo que acontece nesse movimento, né, de mensagens coaches ou motivacionais, onde as pessoas daqui a pouco vai entrar o positivismo e elas vão se frustrar. Tem notícia ruim, eu percebo que tem notícia ruim. É igual caixinha de surpresa, né? Você vai ter lá uma palavra que só tem coisa boa. Agora você tem que andar de acordo com aquilo ali. Se você não andar, pronto. É igual uma certa oportunidade, quando eu ainda era evangelista lá na Bahia, uma família tinha lá uma irmã em que ela tinha um problema muito sério do coração. E aí, na igreja em que ela congregava, alguém foi lá e falou para ela, revelou que ela parasse de tomar a medicação, porque Deus ia curar. Mas quando ela tinha um surto, porque ela tinha um problema no coração, ela estava em estado, faltava ali ar, então ela ficava lá sofrendo. As mesmas pessoas que ali estavam dizendo que ela era endemoniada, que o demônio tinha possuído, e ela ouvindo aquilo. Quando eu disse para ela, eu falei, olha, foi uma ilustração bem chula, mas para que pudesse trazer o entendimento a ela. Eu falei, olha, uma pessoa que tem um carro e o motor está para bater, o mecânico vai dizer para ela, o ideal é que seja feito o motor. Mas, para que você possa ter uma sobrevida nesse carro, vai colocando óleo. Não deixa de colocar óleo, senão você vai ficar pelo caminho. Em outras palavras, está dizendo para ela, olha, ou a senhora faça a cirurgia de ponte safena, ou a senhora toma medicação. Porque Deus deixou os médicos essa inteligência, essa capacidade, né, dada aos homens, esse talento, para o benefício dos homens. Através da medicina, Deus também cura. E quando você despreza isso em nome de alguém que diz, porque você não teve fé, e aí ela morre, não teve fé. É muito fácil responder. Quando, na verdade, a própria Bíblia, nós vamos encontrar Paulo dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, é necessário que você tome o vinho para o seu estômago, que era medicinal, para tratar. Então, quando nós olhamos dentro dessa cultura, e aí começa a trazer, você não pode olhar para o dia de amanhã e achar que o dia vai ser ruim, você tem que pensar positivamente, como se o próprio Senhor disse, olha, não pense no dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal. Está lá em Mateus capítulo 6, né, no versículo 34, o próprio Senhor diz isso. Mas o que ele diz que é concreto e que trará paz ao coração do homem? Buscai o seu reino e sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é claro, ele está ensinando, alimente-se de Cristo, confie nele. E aí, descansar nele é a tônica daquele que de fato crê em Deus. É descansar, não é esperar que não vai chover, porque o Senhor não vai trazer chuva, porque se chover aqui, não, a chuva vai continuar chovendo.
ela tem as suas estações, né? Vai ter o tempo de calor, vai ter o tempo de chuva. Então a gente tem que compreender que a vida é o ciclo. E aí, por isso, quando a gente encontra lá Salomão, um homem com a sabedoria, e descreve que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e aí ele começa a elencar: há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de nascer e tempo de morrer. Então fica claro para nós que as coisas irão acontecer. Agora, como nós nos relacionamos com Deus, aí vem a diferença. Né? Certo. Por último, aqui tem um assunto que eu gosto bastante. Eu percebi que houve uma mudança muito grande no mercado, que é relacionado às músicas cristãs, né? Que antigamente você tinha um conteúdo mais bíblico, um conteúdo de adoração bíblica, e hoje a gente percebe uma mudança também radical. São músicas motivacionais, que apontam somente para o homem. Então, qual a sua visão com relação a isso? Isso se deu pela necessidade de vendas, de discos? Também tem um entendimento com relação a esse assunto, né, pastor? A questão do mercado, né? Você vai entender que há grupos que trabalham o que é chamada música gospel, música evangélica. O que é importante é que tenha uma música que tenha um bom conteúdo. Dentro da perspectiva reformada, o que para nós, quando entendemos sobre música, música é música, de modo geral. Você vai encontrar verdades em música de pessoas que não são cristãs, né? E elas vão falar ao seu coração, né? Igual tem músicas que são belas, canções, poemas, que você encontrará, mesmo que é chamado música secular, mas ela é música. Está lá verdades que são verdades. Verdade é verdade em qualquer lugar. O que importa é que esteja sendo falada a verdade. O que ocorre nos nossos dias é que esse empobrecimento teológico das pessoas na hora de produzir a música, então essas pessoas que estão compondo, elas não estão tendo a preocupação teológica. A primeira preocupação dela é que ela se torna um hit, né? Em que as pessoas cantem e fiquem na mente delas. E aí elas começam a produzir para que ela tenha, né, os likes, né? Quanto mais as pessoas ouvirem, melhor. Quando, na verdade, ela não está ensinando nada, ela não está trazendo nenhuma edificação para as pessoas, ela não tem nenhuma profundidade teológica. E muitas vezes cantando mentira, né? Por exemplo, agora é só vitória. Por exemplo, aí você vai ter... Tem como você dizer que agora a vida vai ser só vitória. Há uma música que fala que você tem direitos. Quais direitos que você tem? Né? Você vai ter outras músicas que vão colocar você numa posição a qual Deus ele tem que te atender. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós somos servos, Ele que é o Senhor. Né? Então, ou eu busco o Senhor das bênçãos, ou eu busco as bênçãos do Senhor. E não é isso que a Bíblia vai mostrar. Nós somos chamados para servir. Jesus Cristo, Ele mesmo vai nos ensinar em Mateus capítulo 10, no versículo 45, por sinal um dos versículos-chave deste Evangelho de Marcos, ele vai e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. O cristianismo está perdendo isso. As pessoas estão ficando dentro desse pensamento, né, teológico de prosperidade, essa motivacional. As pessoas estão ficando egoístas, elas estão ficando soberbas, ambiciosas, e aí a música começa também a influenciar, né, nesse mesmo caminho. Então a música começa a trazer, porque é isso que está sendo pregado na maioria, então eles começam a produzir, é o efeito, né, dominó. Se isso é o que mais tem sido falado, é o que eu mais vou produzir. Quando nos meios reformados tem surgido alguns grupos com canções belas que falam de fato, né, de forma teológica, que tem profundidade, que vai falar. É igual os salmos. Pega um salmo. O salmo são canções, poemas, extraordinários. Então hoje a gente que apontam somente para Deus, justamente. E ele vai apontar para nós, mas quando nós estamos errados. Quando ele vai descrever que sacrifícios agradáveis a Deus é coração compungido, contrito, e Deus não desprezará. Ele está apontando para mim.
Ele está, ao mesmo tempo que ele fala o que Deus quer, mas ele está dizendo como ele quer, né? A maneira que ele requer de nós. E muitas músicas dos nossos dias, ela não tem refletido uma verdade bíblica. Ela tem refletido vontades humanas, desejos humanos. E esses desejos, né, a gente tem que compreender que são corrompidos pelo pecado. Maravilha. Reverendo, o senhor tem aí o tempo que o senhor achar necessário para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, o que vier no seu coração aí. Eu gostaria de trazer rapidamente, né, para os ouvintes, quando a gente falou aqui por várias vezes a respeito, né, do pecado, sobre a condição do homem, há um texto que ele é bem, vamos dizer assim, conhecido de todos, geralmente as pessoas já ouviram, que é o texto lá em João 3,16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele está revelando um Deus soberano, um Deus grandioso, que olhando a condição de toda a raça humana e vendo como ela se encontrava e considerando aqueles pelos quais ele escolheu para serem seus filhos, ele enviou o seu Filho como prova do seu amor, como prova da sua graça, como prova da sua misericórdia. A você que está nos ouvindo, né, através dessa entrevista, é esse Deus que nós estamos aqui falando. Um Deus que é soberano, um Deus que é amável, um Deus que é gracioso, um Deus que é bondoso, mas é um Deus que é santo, que é justo, que ao olhar para uma humanidade caída, onde ela vive em função dela mesma, que produz sempre o mal. Nós estamos vivendo um tempo aí de guerras e rumores de guerra, de expansão de guerra, da demonstração da maldade, né, da humanidade, e a olhar para um Deus que vê esta humanidade decadente, num mundo tenebroso, ele traz para nós luz através de seu Filho. Ele apresenta para nós vida através de seu Filho. Enquanto o mundo caminha para a morte, enquanto o mundo caminha para a destruição, enquanto o mundo caminha para um tempo tenebroso de trevas, Deus enviou para nós luz, enviou para nós justiça, enviou para nós a redenção, o Salvador, Cristo Jesus. Nele, ao qual ele descreve aqui, que o coração ao qual ele trabalha, é o coração que ele transforma, o coração que ele vivifica, faz com que ele possa crer e ter a vida eterna em Jesus Cristo, seu Filho. Que ele seja o Senhor da sua vida, que ele seja o Senhor em cada atitude, em tudo quanto você fizer. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, o pastor já vai fazer aqui uma última oração para a gente encerrar de fato o vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Estou muito feliz, eu acredito muito no poder do Evangelho de transformação, de recuperação de família, de recuperação de pessoas que estão no lamaçal, na pior situação de vida. Deus recupera, Deus faz, eu acredito muito nisso. Eu tenho orgulho de nesse primeiro momento aqui, deixar esse primeiro trabalho, né, nesse sentido. Fico muito feliz do reverendo ter topado aqui essa entrevista. Reconheço que aí tenho muito a aprender nesse novo sentido aqui, tá? Nessa parte de passaria a gente é bom, mas nessa outra parte aqui nós estamos começando. Vamos aprender com o dia a dia, com as outras entrevistas, né? Vamos melhorar bastante. Mas eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Deixa aí aquele like, compartilhe esse vídeo, né? E a gente espera que esse vídeo venha alcançar muitas vidas, tá bom? Pastor, o senhor pode encerrar com uma oração. Agradecer primeiramente também o convite e lembrar que os passos faz parte da criação desse Deus que, quando está cantando, traz para muita gente refrigério à alma, né, que eles louvam o Senhor. Como descreve, eu disse lá no Salmo 150, ele diz: todo ser que respira louva o Senhor. Um dos mais lindos louvores é quando os pássaros estão cantando. Maravilha. Principalmente após uma chuva, né, que é maravilhoso. Vamos orar então. Querido Deus, nós queremos te dar graças pela oportunidade que nos concedeu
de poder participarmos desta entrevista e rogamos que tudo que foi falado aqui, ainda que não sejamos conhecedores de tudo e nem somos donos de toda a verdade, pois a verdade está na tua palavra, às vezes podemos cometer equívocos, mas rogamos que aquilo que foi falado tenha sido agradável ao nosso Deus, mas que também traga edificação e bênção sobre a vida daqueles que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor continue derramando as tuas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.